Olá, queridos, graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar sobre a volta para casa. Sim, queridos, muitas pessoas estão buscando por restauração e estão ansiando por essa restauração. Almejam dia após dia. Oram de dia, de tarde, de noite, de madrugada e não cansam de orar. São pessoas valentes, pessoas a quem Deus tem visto o clamor, tem ouvido, tem chegado às suas narinas como cheiro suave. E Deus tem prazer em atender. Deus quer atender o seu clamor. Deus tem interesse em fazer isso. Mas é preciso que você observe algumas coisas. É preciso que você não coloque as suas mãos. É preciso que você haja de acordo com a vontade de Deus e com o tempo de Deus. Duas coisas importantes para você obter a sua restauração. Agir de acordo com a vontade de Deus e agir de acordo com o tempo de Deus. A palavra de Deus vai dizer para nós, numa passagem muito interessante, a respeito do rei Davi. Queridos, o rei Davi ele vivia com toda a pompa, com toda a infraestrutura que você possa imaginar. Ele vivia em um belo castelo, ele vivia bem servido de empregados, disso, daquilo, nada lhe faltava. Mas ele ficou incomodado de que ele habitava em belas casas, mas a arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor, que representava a presença de Deus na terra, ela habitava em tendas feitas por mãos humanas, feitas de qualquer forma, e não tinham todo o luxo, toda a pomposidade que ele tinha. Ele, o próprio rei, era melhor tratado do que a arca que simbolizava a presença de Deus. Então ele se sentindo incomodado, o profeta chega para ele e diz: faça tudo conforme está no seu coração. Entenda, queridos, que havia um propósito sobremaneira excelente no coração de Davi. Não era algo que estava errado. O desejo do coração de Davi não estava errado. O desejo do coração de Davi de dar um lugar apropriado para a arca era também a vontade do próprio Deus. Tanto é que Deus confirmou através do profeta, dizendo: faça tudo conforme está no seu coração, que o Senhor é contigo. Agora eu te pergunto, a vontade de Davi era boa? Era. A vontade de Davi era a mesma de Deus? Era. E eu te pergunto, Davi construiu o templo onde abrigaria a arca? Não, queridos. Davi não construiu o templo. O templo foi construído no reinado de Salomão. Davi foi um homem exemplar, tido como segundo o coração de Deus. Mas não foi o homem segundo o coração de Deus que construiu o templo. Foi Salomão. Salomão construiu o templo, mas Salomão pegou algo que não era sonho dele. Ele pegou algo que era sonho de Davi, era sonho de Deus e transformou em realidade. Mas quem projetou tudo isso foi o Davi. Quem planejou tudo isso foi o coração de Davi. Isso nos traz algo muito importante que a gente deve entender. Em Provérbios vai nos dizer que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Queridos, muitas vezes o seu coração está planejando algo muito bom. O seu coração planeja a restauração da sua família. O seu coração planeja a restauração do seu casamento. Isso é bom? Claro que é ótimo. É da vontade de Deus? É da vontade de Deus. A questão é o tempo certo para que isso aconteça? Está no momento ideal ou o momento é ainda um pouco além? Qual que é o momento ideal? Quando é a volta para casa? Muitas pessoas têm me perguntado sobre esta questão de volta para casa. O marido quer voltar para casa e glória a Deus por isso. E as pessoas ficam muito felizes. A mulher quer voltar para casa e o marido fica exultante porque a restauração está acontecendo. Mas muitas vezes isso não é propriamente a restauração e isso é a volta para casa, é uma reconciliação e isso acaba sendo penoso. Acaba dando mais trabalho do que se antes tivesse cada um no seu canto esperando o tempo correto para que as coisas aconteçam. Entenda, queridos, eu preciso que você entenda que Deus quer a restauração do seu casamento, assim ou até mais do que você propriamente quer, do que você propriamente deseja. Mas a questão toda é que precisamos pegar a vontade de Deus,
Precisamos fazer a vontade de Deus e precisamos esperar o tempo certo de Deus. A Bíblia vai nos dizer que o sofrimento segundo Deus, segundo os propósitos de Deus, produz arrependimento. E arrependimento produz uma mudança. Produz mudança. Mas o sofrimento, segundo o mundo, vai produzir apenas remorso, ressentimento. Ele vai sentir tudo aquilo que ele sentiu, ele vai sentir o pesar, mas não vai haver uma mudança. E é sobre isso que eu preciso dizer para você, não aceite qualquer coisa. Não mendigue amor. A ansiosidade, a vontade exagerada, exacerbada de você ter o seu marido ou a sua esposa de volta para casa, faz com que você faça conforme aquele ditado de meter os pés pelas mãos, acaba se atrapalhando. O marido volta na hora errada, a esposa volta na hora errada e a coisa desanda. E você vai acabar passando por um segundo deserto ou um primeiro, porque esse nem se encerrou. Queridos, a restauração é mudança total, completa. Pega um objeto e vai restaurar esse objeto. Leva nas mãos de um restaurador. Ele te entrega o objeto da mesma forma que você viu, com as mesmas imperfeições? Não. Não. Ele te entrega um objeto restaurado. Afinal de contas, você mandou para que ele restaurasse. E se você está levando o seu marido, a sua esposa que saiu de casa, se você está levando o seu casamento que está naufragado, o seu relacionamento que se encerrou antes mesmo de se começar algo concreto, se você está levando nas mãos de Deus, o restaurador, então entenda que Deus não vai te entregar de uma forma qualquer. Deus vai te entregar bom, perfeito, correto, restaurado. Ah, meu marido diz que vai voltar, mas ele está fazendo uma série de exigências. Querida, não mendigue amor. Quem volta, querido, volta arrependido e procurando mudança. Mudança. Esse é o verdadeiro arrependimento. Se não, é apenas remorso. E remorso, querido, não houve transformação, não houve lapidação, não foi quebrado, não foi refeito. Portanto, vai trazer mais dor de cabeça para a sua vida. Então, rejeite isso. Diga, não é o momento, quando for o momento correto, nós estaremos juntos. Agora não é o momento, agora é momento de nós buscarmos o Senhor. Você busca no seu cantinho, eu vou buscar a Deus no meu cantinho, e a hora que Deus disser que sim, nós voltaremos, nós reataremos o nosso relacionamento, nós reataremos o nosso casamento, e vai ser uma glória, vai ser maravilhoso, vai ser a glória da segunda casa. Mas, queridos, é preciso haver restauração de verdade, não é reconciliação. Deixa o seu desespero de lado. Você lembra da história do filho pródigo? Eu preciso contar aqui para você essa história. A história do filho pródigo. O filho pede ao pai um dinheiro antecipado, a herança antecipada. Afinal, o pai ainda era vivo. O pai ainda era vivo e ele pede o valor antecipado. A Bíblia vai dizer que ele vai para uma outra cidade, ele vai para um outro lugar distante do pai e lá ele gasta toda a sua fortuna. Não tendo mais com que sobreviver, os amigos vão embora, o dinheiro acaba, a mulherada vai embora, o luxo vai embora, a bebedeira acaba e ele é obrigado a trabalhar. Deus diz que houve uma grande fome, o cerco se apertou em volta dele. Houve uma grande fome naquela cidade, naquele lugar, e ele foi obrigado, o único trabalho que ele conseguiu arrumar foi de tratador de porcos. E mesmo tratando dos porcos, ele sentia vontade até mesmo de comer o alimento dado aos porcos. Mas a Bíblia diz que ninguém o dava nada, ninguém o dava. Queridos, o cerco vai se apertar tão fortemente sobre a vida do seu marido, sobre a vida da sua esposa, que eles vão chegar ao arrependimento. Mas é preciso você ter calma, é preciso você esperar. Olha para a situação deste pai. O pai não vai atrás do filho. O filho decidiu ir embora. O que o pai faz? O que o pai faz? O pai aceita a decisão do filho. O pai não diz, filho, fica. Por favor, não implora para o filho ficar. O pai não vai atrás do filho para trazer o filho de volta. Não. O pai espera o filho voltar. E quando o filho volta, antes ele planeja. Antes o filho planeja. Ele lá com vontade de comer a comida dos porcos, ele começa a planejar. Ele diz, eu voltarei para a casa dos meus pais.
porque lá eu tinha o que comer e até mesmo os empregados têm melhor paga do que eu aqui. Tem melhor coisa para comer do que eu que estou desejando comer a lavagem dada aos porcos. Então ele pensa, então eu vou voltar para a casa dos meus pais e eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz coisas horríveis, mas eu sei que pelo menos o lugar de empregado, meu pai não vai rejeitar. Ele pode até não me querer mais como filho e eu sou obrigado a aceitar esta condição, se assim for da vontade dele. Mas eu vou implorar a ele por um lugar, nem que seja dos empregados. E ele planeja isso com ele. E quando ele vai chegando perto e que o pai o avista de longe, o pai sai correndo. O pai sai correndo em direção ao filho, o abraça e dá uma capa para ele, manda lhe trocar as sandálias, manda matar o melhor boi para fazer aquele churrasco maravilhoso, porque o filho estava voltando para casa. Mas o filho nem consegue dizer ao pai, pai, eu pequei contra o céu e contra você, mas o filho planejou. Você vê na atitude do filho que houve um arrependimento genuíno. Ele reconhece que ele errou, ele reconhece que ele pecou, ele não imputa a culpa ao pai. Ele não joga sobre as costas do pai o motivo pelo qual ele saiu de casa. Ele não faz isso. Mas ele aceita a condição dele de bom grado. Ele aceita a condição. Se eu tiver que viver como um empregado, eu viverei como um empregado. E queridos, talvez o seu marido esteja querendo voltar para a tua casa, mas não houve o arrependimento e ele joga a culpa de tudo sobre você. Isso não é arrependimento. Se o seu marido está querendo voltar para casa, ele diz, olha, só que você precisa mudar nisso porque foi isso que me fez sair de casa. Ele não está assumindo a culpa dele. Ele não está assumindo a responsabilidade que ele precisa assumir. E não houve arrependimento, houve remorso. Porque ele pensa, poderia ter sido de outro jeito, se ela fizesse assim, se ela tivesse mudado nisso. A mulher pensa, poderia ter sido diferente, meu casamento poderia ter dado certo, se ele não fosse tão turrão, se ele não fosse tão ciumento, se ele não fosse tão isso, se ele não... Joga toda a responsabilidade para você, queridos. E nós sabemos que você tem culpa no cartório. Claro que nós sabemos. É óbvio. E é óbvio também que você necessitará pedir perdão. Você necessitará abraçar o seu marido, abraçar a sua esposa e se acertarem. É óbvio isso, com certeza. Mas não é óbvio que o seu marido que está apartado, ou a sua esposa que está apartado, às vezes até vivendo com a outra mulher, vivendo com outro homem, que ele chegue para você e diga, olha, eu volto para você, mas se você mudar isso, se você mudar aquilo, eu volto se... Queridos, lembra da passagem? Lembra da passagem aqui que está descrita em Lucas capítulo 15 sobre o filho pródigo? O filho pródigo, ele aceita. Ele nem chega a dizer para o pai. Se diz depois e aí a história não vai contar para nós. Mas o que a história conta, o que a Bíblia nos relata é que ele planejou, que houve dentro dele, no momento a sós, no momento que não havia plateia, não havia ninguém para aplaudi-lo, para dizer, olha, essa sua atitude é perfeita. Não, no momento que estava só ele e os seus pensamentos, ele reconhece que ele errou. Ele reconhece que ele falhou e que ele precisava mudar. Ele diz, eu vou ter com meu pai e eu lhe direi. Ele planeja dizer. Pode até não ter dado tempo porque o seu pai foi maravilhoso, foi compassivo com ele e misericordioso. Nem precisou, nem deu tempo. Mas ele estava disposto a pedir perdão, a não fazer exigências. Olha, pai, eu volto, mas se o senhor me der o lugar de honra, de destaque, se o senhor mudar nisso, sabe aquele dinheiro que antes o senhor dava X, eu quero 20. Quero 20 vezes mais, quero 2 vezes mais, 10 vezes mais. Não, ele não faz exigências. Ele planeja consigo mesmo, ele diz, eu pequei contra o céu e contra ti. Há um reconhecimento. A pessoa precisa reconhecer, seu marido precisa reconhecer que ele falhou, que ele errou. É claro, ele não teve culpa sozinho, mas neste momento ele precisa admitir a culpa dele, assumir a responsabilidade dele. A esposa que foi embora precisa admitir a culpa e assumir a responsabilidade. É preciso assumir responsabilidades. Tanto ele quanto ela que foram embora. E aí sim, o arrependimento se torna eficaz.
Então, deixe o seu desespero de lado, viu, querida? Deixe o seu desespero de lado, meu irmão. Deixe. Porque o seu desespero vai produzir mais sofrimento lá na frente. O momento agora, a ocasião agora é de entrega, é de busca em Deus, busca no Espírito Santo, orar pela libertação do seu marido, orar pela libertação da sua esposa, interceder mesmo, ralar o joelhinho no chão, rostinho em terra. Este é momento para isso. E aguardar o tempo. O templo de Deus, que é o seu casamento, o templo de Deus, que é a sua família refeita, vai ser construído. Talvez não seja agora, porque é muita coisa a se fazer. Talvez tenha que esperar um pouco mais. Aguarde, faça a vontade de Deus e espere o tempo dele. Faça a vontade de Deus e espere o tempo dele. As coisas vão se acertar. Não ponha os pés pelas mãos, não atrapalhe a sua restauração. Muitos chegam para mim e dizem: Sérgio, meu casamento foi restaurado, mas está assim. Por quê? Será que você deu o tempo necessário? Será que ficou no forno o tempo necessário para assar? Ou você está sendo apressado e quer comer cru? Tenha paciência. Saiba esperar. A espera nem sempre é agradável, mas é a melhor coisa que tem. Você vai pegar pronto. Depois sim, haverá um processo onde vocês dois precisarão ser lapidados juntos. Isso é normal, é natural. Mas a primeira coisa essencial para a restauração é ter arrependimento. Arrependimento gera vontade de mudar, gera desejo de mudar, gera mudança. O remorso não. O remorso lembra que poderia ser bom, lembra que poderia ter sido de outro jeito e não foi. E começa a apontar situações. Aponta para você, aponta para a situação, aponta para a cidade, aponta para isso, aponta para um monte de coisa, mas não consegue assumir a própria responsabilidade. Precisamos assumir responsabilidades. Nós que ficamos e quem foi também precisa assumir o seu papel. Precisa assumir a sua parcela de culpa e mudar. É preciso ter arrependimento dos dois lados. Hoje você está se arrependendo. E seu marido está se arrependendo? Sua esposa está se arrependendo? Para que possa haver a reconciliação? Não tenha pressa, querido. Ela vai acontecer no momento correto e vai ser perfeito para a honra e glória do nosso Deus.